passagem de Apocalipse 22, em que o autor, João Visionário, estaria numa espécie de ameaça a qualquer pessoa que tentasse intervir em seu texto. Essa questão colocada pelo texto de Apocalipse nos leva imediatamente a uma pergunta. Afinal de contas, isso era comum entre os primeiros cristãos? A julgar por 2 Tessalonicenses 2:2, não só era comum, como também era corrente a produção de textos, chamamos de pseudepigráficos. O que é isso? É a produção de um material em que você diz, por exemplo, ser Paulo, mas não é Paulo. Aliás, ironicamente, é o caso de 2 Tessalonicenses. O autor de 2 Tessalonicenses, ao se passar por Paulo, atenta aos leitores, ouvintes, de que há gente ali produzindo textos se dizendo ser Paulo, mas ele mesmo não é Paulo. Quando a gente olha aí para a produção acadêmica, de modo geral, pesquisadores têm feito uma estimativa que cerca de 100 textos situados entre século I e século IV foram rotulados como falsificações. Essa ideia de rotular como falso revela uma outra questão de fundo, que essas lideranças, nesse contexto de formação do cânone, estavam refletindo sobre quais textos deveriam ser vistos como reflexo de testemunhos oculares ou não dos dizeres, do pensar de Jesus. Agora, o dado interessante deste debate é que, em primeiro lugar, não havia uma unanimidade sobre esses materiais. 2 exemplos eu queria compartilhar rapidamente com vocês. O primeiro deles é que há um Apocalipse, além do João Visionário, que quase também entrou, que é o Apocalipse de Pedro, em que Pedro estaria narrando a sua passagem no céu e no inferno, guiada por Jesus. E olha, ainda em contexto de século IV, muitas lideranças falaram que aquele texto era autenticamente de Pedro. Um segundo exemplo provém de Atos de Paulo e Tecla, texto que teve uma circulação ampla, porém incomodou autores como Tertuliano, que classificou esse material como uma falsificação por conta de 2 argumentos. O primeiro deles, por colocar na boca de Paulo como um defensor do celibato, inclusive de pessoas casadas, e, em segundo lugar, por autorizar mulheres a atuarem como apóstolas e discípulas. E Tertuliano disse que esse material não poderia provir de Paulo, já que Paulo não teria autorizado isso. Muito embora em 1 Coríntios e Romanos, por exemplo, nós tenhamos mulheres atuando em atividades missionárias. Então percebam, esses debates sobre interpolações, sobre autorias, sobre gêneros pseudepigráficos, falsificações, escondem 2 discussões de fundo. A primeira delas, a necessidade de se enxergar esses materiais enquanto literatura. O segundo aspecto deve ser apontado é entender que esses textos detêm aí, primeiro, uma fase anterior, que é a oralidade, e que algumas tradições desde sobre Jesus começaram a circular e, num dado momento, elas foram registradas via texto. Que esses materiais não foram escritos de uma única vez. Etapas redacionais. Nessas etapas redacionais, nós temos produções de cópias, nós temos a intervenção de revisores olhando e pensando aonde
Os bilhetes, por exemplo, as cartas paulinas atestadamente, são compilações de bilhetes. Não se conheceu muito cedo uma carta chamada Primeira Carta aos Coríntios. O que os coríntios receberam foram diferentes bilhetes. E esses bilhetes foram, no segundo momento, harmonizados, arrumados, transformados em 1 Coríntios. Mas até se chegar a esse momento, a essa fase do chamado 1 Coríntios, esse texto vai ser interpretado por esses revisores e vão encaixar o texto. Não, essa passagem entra aqui, não, essa entra melhor aqui. Ou vão acrescentar ciclos de forma a domesticar essa figura paulina, entre tantas outras ações que vão estar ocorrendo nesses materiais. E nesse sentido, é fundamental um olhar, uma leitura atenta, de forma que possa se perceber essas camadas temporais existentes em cada um desses textos.